Aí ela utilizou isso em algumas partidas. Quando houve lançamento de filme, inclusive, o personagem aparecia, interagia. Então se tornou aí uma camada a mais de atração. Até os caracteres do jogo foram todos tematizados. As vinhetas de transmissão. Essa foi a empresa por trás da tecnologia, segundo o Spectrum. Então, como eu dizia, essa tecnologia começou pioneira já no tênis, né? O tênis já utiliza desde o começo dos anos 2000. E o vôlei, mais recentemente, né? Aliás, mais recentemente não, o vôlei também popularizou muito, inclusive alterando a regra do jogo. Isso é mais interessante. A partir do uso da tecnologia, os times podem solicitar a revisão técnica. Então, uma transformação, inclusive, na natureza do esporte, como foi o VAR também, que eu mostrei lá no começo, que é você alterar um pouco a regra para atualizar de acordo com as novas tecnologias, né? Então, tanto no tênis, que já faz cálculo de velocidade, de bola dentro ou fora, performance e tudo mais. E aí eu quis trazer uma mistura também legal, que é o seguinte: de certa forma, a gente está começando a misturar os dois ambientes, né? O ambiente físico e o ambiente digital, como a gente viu, por exemplo, no exemplo da NBA. Então isso aproxima os dois espectros do esporte, né? O esporte tradicional, que é o esporte convencional que a gente chama, e os esportes eletrônicos, que tem já uma capilaridade, uma entrada, que tem uma abrangência muito grande. A gente já consegue ver, inclusive, na TV aberta, transmissões e tudo mais. E aí eu trouxe um exemplo legal aqui. Se já é tecnológico, já é digital, né? Já está tudo online. Como é que eu vou conseguir criar uma camada de inovação? Então, como que as startups decidiram entrar nisso para melhorar a eficiência e tudo mais? E aí eu trouxe um exemplo legal, que foi essa empresa aqui. Olha o que ela fez. Ela instalou câmeras na frente dos monitores dos campeonatos. A gente está tendo um campeonato ali de CS2. E aí, nas transmissões que ela participa, quando você está assistindo um lance de revisão ou um lance de um jogador, você consegue, por exemplo, olha só, analisar o olho do jogador. Essa bolinha azul é onde o jogador está olhando na tela dele, ó. Então ele olhou o mapa, aí ele olha ali, ó, a arma dele, o tempo. Então, além do mouse que você já capta digitalmente, além dali da mira, da imagem do jogo, eu consigo entender como que um jogador profissional analisa a cena tão rápido, né? Então já tem algumas transmissões que usam isso, e eles utilizam isso, inclusive, para fazer melhorias na própria equipe, né? Como a equipe vai se comportar, onde que eles precisam estar atentos na hora de momentos da partida e tudo mais. Então, quando vocês forem ver uma transmissão, vocês vão ver que agora tem umas câmerazinhas mirando tanto para captar o próprio jogador ali, a reação dele, quanto para também gerar essa camada de entretenimento e também gerar dados de análise para que eles possam identificar melhores números, melhores comportamentos e tudo mais. E aí eu separei três cases aqui bem legais de empresas, de startups de verdade, que se destacaram, né, nos últimos anos com soluções de produtos, serviços voltados diretamente para o esporte, né? Como que elas estão entrando no esporte. Então, o primeiro caso envolve as transmissões, né? Então, existe uma situação que foi evoluindo com o tempo, que é como que eu consigo captar a melhor parte do jogo sempre. Como que eu consigo manter o meu telespectador atento ao jogo, baseado nos melhores sinais do jogo. E aí essa empresa desenvolveu esse adaptador com ou sem câmera, né? Mas é uma haste aqui. Ela tem uma câmera própria, mas você consegue plugar um outro dispositivo ali dentro.
E ela já tem dentro dela um modelo de inteligência artificial, um modelo de rede neural já treinado, né, com os dados dela históricos, onde ela consegue automaticamente, durante as partidas, ser o cameraman. Então ela consegue identificar por tipo de jogo, por modalidade, por momento do jogo, as cenas, né, não só seguir a bola, mas seguir os momentos do jogo, porque ela também segue comemoração de gol, revisão do árbitro, então não é só seguir a bola. E eu vou mostrar um vídeo aqui dela funcionando. Ó. A gente, inclusive, já usou ela aqui no... No celular também, ó. E aí alguns pontos legais dela, né? Além desse exemplo aqui que é bem clássico, né? Que é o monitoramento do momento do jogo, a atenção do jogo, ela também entrega os dados do jogo, né? Então para times que têm equipe de análise de desempenho, ela entrega o mapa de calor, ela entrega dados de percurso, velocidade, intensidade, tudo é armazenado e ela consegue te entregar, e aí os clubes conseguem usar esse tipo de produto, esse tipo de dados, para retroalimentar o seu time de análise, né, identificar melhorias e tudo mais. Então, é um exemplo bem legal que já está ocorrendo, né? Muitas equipes brasileiras já utilizam para análise de dados, e essas plataformas de streaming mais modernas, de futebol, né, que tem surgido algumas, elas também têm esse tipo de equipamento para fazer o acompanhamento. E eu trouxe um outro case interessante também. Eu não sei se... Quero saber quem aqui já jogou esse jogo aqui. Se chama Football Manager. Então esse jogo, ele é um jogo de pelo menos uns 20 anos aí, né? E basicamente é um simulador de futebol, né? Você vai contratar jogadores, você é o técnico de um time. E o que tem de interessante sobre isso? Esse jogo, ele começou a se tornar a melhor base de dados de jogadores do mundo, porque ela começou sendo alimentada pela empresa e ela evoluiu para ser alimentada pelos próprios torcedores, jogadores, e em algum momento se tornou um produto que a empresa começou a desenvolvedora começou a aperfeiçoar, para que de fato ele se tornasse cada vez mais realista, tanto para o jogo quanto para a vida real, né? E aí o que aconteceu? Os times de futebol começaram a utilizar os dados do jogo para fazer seus scouts, suas contratações, pesquisas de jogadores, dos seus próprios jogadores, ou seja, eles analisavam se os dados que eles tinham batiam com os dados do jogo, e isso se tornou uma febre. Até botei uma notícia aqui que o Wayne Rooney, o time que ele está treinando, né, agora, a gente viu o cara jogar, agora o cara já é treinador, então ele está utilizando os dados do jogo, análise do jogo, para fazer essa prospecção, para fazer essa análise, né? Então, isso mostra o seguinte: primeiro, um dos pontos chaves das startups que estão surgindo no esporte tem a ver com dados, né? Então eu mostrei um pouco de tecnologia ali de imagem e tudo mais, mas no fundo o que está impulsionando o esporte, acho que vocês viram aqueles filmes lá, tem um com Brad Pitt, é a análise correta, a coleta dos dados. Então, antigamente a coleta do dado era no caderninho, tinha um cara lá marcando escanteio e tudo mais, e hoje é muito mais fácil você coletar o dado, analisar com computação visual, mas a parte mais importante, né, é você fazer análise desses dados, tratamento e gerar modelos preditivos a partir desses dados. Então, um dos pontos que o Football Manager fala é o seguinte: hoje eles não precisam mais saber todos os dados de um jogador para dizer com uma precisão aí, eu vou chutar aqui uns 80%, mas tem um artigo deles falando isso, o quanto que eles conseguem prever os dados daquele jogador, entendeu? Então, mesmo com a parcialidade dos dados adquiridos a partir
dos usuários, das empresas, dos próprios clubes que assinam. Hoje eles têm uma inteligência artificial, um modelo, uma rede neural já treinada com os dados. Imagina, eles têm dados de 20 anos e eles conseguem inclusive comparar esses dados ou simular esses dados. Eles dizem que eles fizeram o seguinte: eles pegaram dados de anos anteriores e simularam temporadas com os dados que eles têm. E eles compararam o resultado das temporadas com o resultado real. Quantos gols o jogador fez, quanto ele correu, quanto ele se lesionou, tem um ponto sobre lesão também. E eles foram aperfeiçoando o modelo de dados dele. Então hoje eles conseguem, com menos dados, com parcialidade, com uma parcialidade dos dados, eles conseguem prever com uma precisão boa o quanto que aquele jogador realmente vai render, não só hoje, mas no futuro. Eles têm uma previsão de, dentro do jogo, quem joga sabe, mas eles têm uma previsão de potencialidade. E aí por isso que eu trouxe a matéria do Wayne Rooney, ó. O Wayne Rooney utilizou o Futebol Manager para encontrar jovens promessas. Então ele já não está mais nem procurando jogadores baseados em dados históricos, que em tese o jogo teria uma boa análise. Ele está usando os dados do jogo para detectar jogadores que possivelmente se tornem bons jogadores no futuro, acreditando e confiando na base do jogo, né? E eu trouxe um último caso aqui, depois a gente pode abrir para conversar um pouco, que é sobre um caso de marketing, né? Então, a parte de startups também entra em áreas não convencionais, não só no fim, né, mas no meio. Então é um exemplo de uma empresa brasileira, a End2End. Então eles utilizam muito tecnologia para fazer as ações deles de marketing. Hoje eles dominam, atendem tanto o Sport TV, Premier, como atendem os maiores clubes do Brasil. E tem um vídeo bem legal que eu vou mostrar aqui, que é o lançamento que eles fizeram. Eles tinham um desafio que era o seguinte: existe uma em Minas Gerais, o Cruzeiro se sente a maior torcida de Minas Gerais pelo IBGE e tal. E aí o que eles fizeram? É do concorrente, hein? Prepara. Eles decidiram fazer o seguinte: cara, como a gente vai mostrar que o Atlético Mineiro, o Galo, tem mais torcedores que o Cruzeiro, se no IBGE só dá Cruzeiro, né? E aí o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma camisa, né? Eu vou mostrar o vídeo, depois eu explico. Então, basicamente, o que eles fizeram? Todas as camisas dessa série, elas tinham um RFID, né? Um leitor inteligente ali no código da camisa. E você podia ler com o seu celular, né? Alguns smartphones hoje já têm leitor de NFC, desse chip de proximidade. E aí eles criaram um mapa do mundo, né? Em princípio do Brasil, mas um mapa do mundo, onde todos os torcedores que compravam essa camisa e utilizavam o aplicativo para registrar, esse mapa automaticamente se retroalimentava e mostrava todos os atleticanos que estavam no Brasil e no mundo, né? Porque tem uma lenda deles que se você chegar em qualquer lugar e gritar Galo, alguém grita Galo, né? Então foi uma campanha bem legal que ela evoluiu. O que se tornou? Cada camisa, eles tokenizaram cada camisa numa blockchain, e ela virou um passe, né? Virou um NFT para acessar a área VIP dos jogos do Atlético, ou para acessar
uma área dentro do site do Atlético, né? Então, já unindo tecnologia de Web3. Então, foi um case bem legal. Basicamente, envolveram uma empresa dessa tecnologia de rádio, uma tecnologia muito boa, e mais esse desenvolvimento em relação a mapas, em relação a conectar os pontos, para criar essa visão global. Então, não é só uma camisa. Minha camisa era um passaporte, tanto para essa visão coletiva, quanto também para aproximar os torcedores, ativar promoções e tudo mais. Então, bem, reservei esses 3 cases aí, deixei um espacinho para a gente conversar. Mas, basicamente, em resumo, o que a gente consegue entender? Como eu falei no começo, tecnologia é um meio, né? Então, ela é um meio para eu resolver problemas, para eu alcançar coisas novas. E as startups de tecnologia, elas perceberam que existem possibilidades em todos os locais, né? Então, o esporte, por mais tradicional que ele fosse, ele se abriu para isso. Então, ao ponto da regra do jogo mudar, a regra do futebol mudar para acomodar o VAR, a regra do vôlei e outras regras, para que eu pudesse incluir dentro do jogo as novidades tecnológicas, melhorar a competitividade, melhorar o entretenimento, como foi o exemplo lá da Disney, e trazer também mais dados, né, coletar dados, criar uma visão 360 do esporte, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa visão rápida, interessante. Fico aberto aí, esse é meu Instagram. Quem tiver alguma pergunta aí, alguma curiosidade para comentar, o momento é agora ou a gente já encerra. Obrigado. Obrigado. Vai fazer uma perguntinha? Foi. Vai lá. Bom, primeiramente, Luiz, parabéns pela palestra. E é disso que eu gosto da tecnologia, né? É que a tecnologia democratiza o acesso às coisas. E é isso que aquela câmera faz, né? Quando ela mapeia, você não vai usar... Quer dizer, talvez se use uma TV pequena para transmitir, mas a possibilidade de um time pequeno ter isso aí, coletando dado no treinamento, cara, e aí vem minha pergunta, se você sabe se já tem alguém, alguma plataforma usando esses dados, se tem esses modelos de dados abertos para poder se trabalhar, entendeu? Para análise em cima do dado de treino, esse é o primeiro ponto. O segundo é dizer que também foi muito legal o lance do VAR, né? Me fez até voltar a assistir futebol, porque a gente começou a ver um pouquinho mais de justiça, né? Transparência. Cara, assim, vamos lá. Primeiro, respondendo a tua pergunta, tem vários modelos já pré-treinados, tem muitas iniciativas, até sem a câmera, só com a própria imagem que você grava, você pode baixar essa imagem e utilizar alguns modelos que já conseguem te dar previsão, movimentação, mapa de calor, isso já é bem comum, tem bastante. Essa câmera está em uso, o Palmeiras usa essa câmera, por exemplo, o Cruzeiro, o Bahia usa essa câmera, e todos esses dados, acredito que eles têm um padrão de dados, né, que eles conseguem utilizar, mas eles geralmente têm softwares do mercado que conseguem extrair, ler, analisar e fazer previsões. Eu tive uma conversa recentemente com o diretor do Bahia, e ele falou para mim assim, ó, a gente já saiu da fase de analisar dados, isso já é commodity, todo mundo sabe analisar e ler, e a gente começou numa fase de prever dados. Então a gente já consegue prever se o jogador vai se contundir, se ele vai pegar cartão. Então a gente já consegue fazer previsões baseadas nesses dados para melhorar a performance do jogo e tudo mais. E tanto do time dele quanto do time do adversário, né? Então é como uma batalha de dados, né? Isso está acontecendo com certeza. E a democratização também, né? Porque a tecnologia ela consegue tornar muita coisa que era cara, que era inacessível, onde um time pode fazer, ligas podem fazer, futebol americano, por exemplo, tudo mais. Boa?
Então pronto, acho que é isso, pessoal. Obrigado. Quem quiser entrar em contato aí, pode me adicionar, a gente pode conversar. E boa Campus Party aí, boa continuidade para vocês. Até mais.